Muito bem, estou com o meu projeto aqui aberto, o Phoenix aberto no Visual Studio Code, no projeto Flutter. Observe que nós vamos estudar essa página aqui agora, né, que é a página do movimento caixa-banco. Primeira coisa que eu quero mostrar para você em termos de operação, essa operação ela está armazenada no banco de dados como um E ou um S, tá? Mas aqui aparece para a gente como saída. Você já viu isso anteriormente, né? É só uma alteração que nós temos que fazer no model, tá? Então eu fiz essa alteração de forma manual, já que esse model ele foi gerado a partir de uma view, ele não tinha o comentário para fazer essa alteração, tá? Não é essa do cheque não compensado. Aqui, ó, fim movimento caixa-banco, é só aqui mesmo, tá? Então se a operação foi igual a S, retorne saída, se não, retorne entrada, tá? Essa pequena alteração que eu fiz manual aqui no meu model, tá bom? Você sabe que o gerador ele ajuda muito a gente, mas tem algumas coisinhas que a gente vai lapidando aí de forma manual. Claro que o gerador pode melhorar muito, muito para ele gerar o código quase perfeito, tá? Mas enfim, você já sabe aí qual é o caminho das pedras, você vai lapidando o gerador para os seus projetos de acordo com a sua necessidade, tá? Essa então é a primeira alteração que eu fiz. Agora vamos abrir a página, né? Vou aqui em View, Page, Financeiro. Daí dentro de Financeiro eu vou abrir o movimento caixa-banco e vou abrir essa daqui, ó. Tá? Essa página aqui, você está vendo o código fonte aqui, ó. Ela é relacionado, aqui está aparecendo tabela, né? Mas é relacionado a view, fim, movimento caixa-banco. Tá aqui ela, essa página que a gente está vendo aqui. Então você vê que logo no comecinho aqui tem algumas variáveis que normalmente não existem, né? O gerador ele não gerou isso aqui pra gente, foi eu que coloquei. Que é recebimentos, pagamentos, saldo, são strings, né? Por que isso aqui é string e não double ou num? Porque essas strings aí estão montando isso daqui, ó, recebimentos e o valor dele, pagamentos e o valor dele, saldo e o valor dele, tá? É essa string que está sendo exibida dentro desse cartão aqui, tá bom? Por isso que eu deixei como string. Aí nós temos um mês-ano, onde eu inicio chamando a data atual. Por isso que aqui, ó, aparece o dia, ou aliás, o mês atual, tá? Tá aparecendo o dia também, mas como eu formatei para aparecer apenas o mês e o ano, o dia não está aparecendo aqui. Esse aqui é um componente de data padrão que a gente costuma utilizar, tá? Ok, então continuando aqui, eu coloquei um init state. Esse init state também normalmente nós não costumamos utilizar. Nesse init state, eu estou utilizando um widgets binding.instance.add post frame callback. O que é isso daqui? Isso daqui significa que assim que o formulário for exibido, uma função, um método será executado. Tá? Assim que a página for exibida, o método será executado. Que método será esse? O método filtrar. Daí aqui no build, nós pegamos a lista, como normalmente nós costumamos fazer, tá? Guardamos a lista aqui no lista view fim movimento caixa-banco, nesse objetozinho aqui, nessa variável, tá? Essa variável vai armazenar a nossa lista. Eu não consulto a lista aqui em cima, como eu faço nas demais telas, né? Nas demais telas eu verifico se a lista não é nula e consulto a lista aqui em cima. Não. Nessa eu já chamo o método filtrar aqui e ele vai se encarregar disso para mim. O método sort é aquele que a gente já conhece, então não vou entrar em detalhes. Aí nós começamos a montar aqui a nossa tela. Eu tenho aquele primeiro scaffold, que é um scaffold do erro, caso aconteça algum erro. E caso não aconteça nenhum erro, eu começo a montar o meu outro scaffold, né? Financeiro, movimento, caixa, banco. Daí eu tenho uma bottom navigation bar, e a nossa bottom app bar. Essa que aparece aqui embaixo, essa barra de navegação fica no bottom, na parte de baixo, tá? Ok, daí venho aqui a minha child, que é uma linha. Essa linha aqui, dentro dessa bottom navigation, ela vai ter dois itens. O primeiro deles é um date picker item
veja que eu utilizo essa máscara, olha, mês, ano, tá? Então, é um componente padrão para capturar a data. No entanto, que a gente altera é apenas a máscara, para ele exibir apenas o mês e o ano e não mostrar o dia, tá? Do lado dele, eu coloco o botãozinho filtrar. O que é que ele faz? Chama o método filtrar. O corpo do meu scaffold é um refresh indicator, como nós estamos acostumados a fazer já, né? Agora, o filho desse refresh indicator é um cara que a gente não tinha visto ainda. É um backdrop scaffold, tá? Normalmente, o que é que a gente utiliza aí? Deixa eu abrir uma outra tela aqui qualquer, uma lista peixe qualquer. Normalmente nós temos isso daqui, ó. Bottom, app bar, ali é a bottom navigation. Aqui no corpo nós temos o refresh indicator e o filho dele é uma scroll bar, tá? Nesse caso aqui nós temos uma backdrop scaffold, onde o filho vai ser lá uma list view. Na verdade, eu vou mostrar para você o que é essa backdrop scaffold, né? Porque ela não tem apenas ela foge um pouquinho desse conceito de ter um filho, tá? Ela tem uma parte de frente e uma parte de trás, tá? Que é essa front layer e essa back layer. Como você pode ver aqui, ó. Aqui está a front layer e aqui a back layer, tá? Então deixa eu abrir aqui o navegador para nós darmos uma olhada na documentação desse cara aí. Então, primeiramente está aqui a página do pacote, né? Backdrop, tá? Então ele vai falar um pouquinho sobre o que é esse cara, sobre como você vai utilizá-lo, né? Então ele tem lá o back layer, que é essa parte de trás, tem o front layer, que é essa parte aqui da frente, tá? Ele tem a posição do ícone. Se você colocar leading, o ícone vai ficar aqui, ó. Se você colocar action, o ícone vai ficar deste lado e aqui vai aparecer a setinha para você voltar. No nosso caso aqui ele está leading e quando a gente entra aqui ele está action desse lado, tá? E nós temos outras actions no caso, mais uma action aqui, tá? E aqui ele coloca o botão voltar automaticamente, tá bom? Para instalar esse cara, bem aqui tem installing, você vai colocar isso daqui nas suas dependências. Então no nosso pubspec, opa, não é esse lock, aqui no nosso pubspec nós temos ele aqui, ó, backdrop, tá? Às vezes eu subo o código para o repositório e esqueço de colocar esse pubspec, tá? Então se isso por um acaso acontecer, você me perdoe, mas é só você colocar, né, o pacote aqui no pubspec, tá bom? E vai funcionar. Ou então você vai lá no trailer e fala, ó, você subiu o código, mas esqueceu de colocar o pubspec, que aí eu mando o robô subir ele novamente para todos os repositórios, tá bom? Pronto. Tem um outro link também interessante, deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Na documentação do material, tá? Material.io components backdrop. Então aqui ele vai trazer, né, uma documentação até completinha sobre esse widget, sobre esse componente, né? Veja que em alguns momentos ele chama mesmo de componente aí os widgets, tá? Então tá aí o backdrop, documentação, plano de desenvolvimento, utilização, ele começa a explicar o que é cada coisa, ó. 1, back layer, aquela parte de trás, 2, front layer, a parte da frente. Quais são os princípios, a anatomia dele, tá? Como se você estivesse vendo ele de lado, ó, tá? Parte de trás, a parte da frente, como se fosse algo em cima da outra, né? Uma camada em cima da outra, por assim dizer.
Enfim, é uma documentação bem explicada. Essa daqui você vai compreender plenamente como é que ela funciona, tá? Ele vai te dando algumas dicas do que você deve e não deve fazer, ó. Faça dessa forma, não faça dessa forma. Nesse caso aqui, né? Um item ficou ultrapassando a parte da frente, tá? Então não faça dessa forma. Aqui nós estamos no comportamento, aqui fala um pouquinho sobre temas, né? Você pode utilizar alguns temas que estão disponíveis aí para alterar o comportamento do backdrop. Tranquilo? Muito bem, então é esse cara que a gente está utilizando aqui para fazer esse esquema de mostrar os totais, né? Fica legal, tá? Nós desenhamos dessa forma, você pode desenhar de outra forma, você deve até desenhar de outra forma para que a sua aplicação fique diferente da aplicação dos demais alunos, né? Então fica aí a ideia e você vai lapidando de acordo com a sua necessidade. Então vamos voltar novamente aqui para as explicações, né? Então pronto, olha, naquela minha página inicial, que é essa página do movimento, o ícone da backdrop eu coloquei como leading. Significa que ele vai ficar aqui do lado esquerdo e não vai ter essa setinha. Se eu colocar o ícone como action, o ícone vai vir para o lado de cá e a setinha vai aparecer aqui. Mas como eu já estou com o menu aqui em cima, né, eu não gostaria que isso acontecesse, tá? Muito bem. Uma outra alteração que você pode fazer aqui, você pode se livrar do menu aqui em cima e deixar apenas a backdrop. Pode fazer dessa forma também na sua tela, tá? Pronto, descendo aqui então, olha, no back layer eu vou chamar o método getResumos totais. É esse método getResumos totais que vai montar isso daqui, ó, tá? Na front layer eu coloco a screwbar. Aí sim, na front layer eu continuo o que eu deveria continuar aqui no scaffold padrão, no corpo do scaffold padrão, né, que seria o filho do refresh indicator, tá? Então eu apenas coloquei a backdrop scaffold aqui, tá? No front layer eu coloquei aqui todo esse demais código, todo esse código que foi gerado pelo gerador, tá bom? Então vamos lá, na front layer ele vai colocar aqui a minha data table com todas as suas colunas, tá? Então esse é código que foi gerado pelo gerador, que a gente já sabe o que está acontecendo, né? E aqui embaixo, olha, nós temos o refrescar tela, como é padrão, né? Nós sabemos que o nosso refresh indicator, ele chama o método refrescar tela no onRefresh, tá? Então aqui embaixo, assim como nós temos nas demais janelas de lista, nós temos aqui o método refrescar tela. O que é que o método refrescar tela faz? Ele consulta a lista do movimento caixa-banco, passando o filtro como parâmetro, tá? Como é que esse filtro é montado? Esse filtro é montado de cara, logo de cara, quando nós entramos na tela. Ele chama o método filtrar, tá? Eu vou pressionar o F12 agora, em cima do método filtrar, ele está abaixo do método refrescar tela, tá? Então o método filtrar, o que é que ele faz? Ele cria essa condição aqui, ó. Agora nós temos a condição é que. Depois eu vou explicar para você as alterações que eu fiz no filtro, aqui no lado do cliente, e quais alterações devem ser feitas no lado do servidor, tá? Então, é que é o igual, ele vai colocar o sinal de igual lá no servidor quando ele montar o SQL, tá? Nós já estávamos utilizando o cont. O cont, ele faz um like e coloca o coringa, né? Já o é que, ele vai fazer assim, ó, igual e sem o coringa, tá bom? Muito bem. É que, qual é o campo que eu quero filtrar? O campo mês-ano. Então, lá na minha tabela, eu vou filtrar por este campo aqui, ó, o campo mês-ano, tá? Que é o mês e o ano da data do pagamento ou da data do recebimento, tá bom? De acordo com a view que nós desenvolvemos, né? E o valor? Qual é o valor que ele vai passar? Ele vai passar o mês-ano, que a gente formatou lá em cima, pegamos como o dia atual, né? Pegamos o now lá em cima e vai formatar, ó, para mês e ano, tá? Ele monta esse filtro e refresca a tela. Quando ele refresca a tela, o que é que ele faz?
ele passa o filtro para o consultar lista, vai lá no servidor, traz todos os movimentos com base neste mês-ano. Depois que ele fizer isso, o refrescar tela, olha, ele chama o calcular totais. O calcular totais, o que é que ele faz? Ele pega essa lista de lançamentos que voltou do servidor, né, nosso view fim movimento caixa banco, tá, e faz um laço. Nesse laço ele verifica o seguinte: a operação do objeto que está nessa lista de lançamentos é saída? Se for, pegue os pagamentos e some com o valor. Se não for, se for entrada, pegue os recebimentos e some com o valor do objeto. No final das contas, atualize o saldo. O saldo tem que ser recebimentos menos pagamentos. Esse saldo, inclusive, pode estar fora do laço. Não precisa ele estar dentro do laço, né? Então, no laço aqui eu pego todos os recebimentos e pagamentos, eu tenho os totais no final do laço, e aqui eu atualizo o meu saldo, tá? Perfeito. Daí o que é que ele faz? Ó? Ele pega aquelas variáveis que nós definimos lá em cima, aquelas variáveis string, recebimento, ele coloca uma string recebimentos mais, aí ele formata o valor de recebimentos, ó. Constantes, ponto, formato decimal valor, ponto, format, recebimentos. A mesma coisa ele faz com pagamentos, e a mesma coisa ele faz com saldo, tá bom? Daí, aqui embaixo nós temos um get resumo totais, que é um widget. Você lembra onde é que isso aqui está sendo chamado? Está sendo chamado na parte de trás do backdrop. Deixa eu subir de novo aqui. Está aqui o backdrop, ó. Na parte de trás dele, ele chama o get resumo totais, tá? Então, o get resumo totais, olha só o que é que ele vai fazer aqui. Ele retorna um widget, que é uma screw bar. Dentro dessa screw bar, nós vamos montar alguns cartões, tá? Eu começo montando um cartão com uma elevação 10. Por isso que ele fica aqui, ó, esse cartão branquinho, tá com a elevação 10. Tá? Cor branca. O filho desse cartão vai ser uma coluna. E os filhos dessa coluna vai ser uma série de cartões, separados por size de box, por umas caixinhas de altura 10, tá? Então, entre um cartão e outro aqui, ó, tem umas caixinhas de altura 10, que é para eles não ficarem muito perto um do outro, tá bom? Então, eu monto aqui um primeiro cartão, digo que a cor dele é um azulzinho claro, com a elevação 10. Qual é o texto que ele vai receber? Recebimentos, ó. Então aqui aparece recebimentos, tá? Embaixo dele, o que é que vai vir? Um outro cartão com um vermelho claro. Qual é o texto que ele recebe? Pagamentos. Abaixo dele vem um outro cartão com um verde claro. Qual é o texto que ele recebe? Saldo, tá? Então a gente monta o conteúdo aqui da parte de trás da backdrop nesse método aí, tá bom? Muito bem. Aqui embaixo eu tenho o Data Table Source, esse código aí a gente já conhece, não preciso explicar mais nada dele. E no finalzinho aqui nós temos o detalhar view fim movimento caixa banco. Este método, ele é chamado aqui em cima, ó, através das nossas células, né? Clicou aqui numa dessas células, ele vai chamar esse método. O que é que esse método faz? Esse método vai navegar para o processa fechamento page. Processa fechamento page é a nossa outra página. Processa fechamento page. Tá? Lembrando, né, que nós temos que colocar essa rota aqui, ó, essa view fim movimento caixa banco, ela tem que ser adicionada nas nossas rotas, tá? Então lá em infra rotas, tá aqui ela, ó, view fim movimento caixa banco lista, tá? E nós temos aqui uma processa fechamento que navega para onde? Para o processa fechamento page, tá bom? Muito bem. No nosso menu, né, tem que alterar o menu também, porque no menu nós chamamos essa tela. Então aqui em view, menu,
menu financeiro, eu tive que colocar ela aqui, ó. View fim movimento caixa banco lista. View fim movimento caixa banco lista. View fim movimento caixa banco lista. Tá? Então o cara clicou aqui no menu, ele navega para essa rota e entra na View fim movimento caixa banco lista page. Tá? Então só lembrando que nós precisamos colocar isso no menu e nas rotas, tá? Então quando o usuário seleciona um dos itens aqui, ó, na tela, o que é que ele faz? Ele navega para a processa fechamento page. E o que é que ele passa como parâmetro para a processa fechamento page? Ele passa o objeto que foi selecionado, aqui, o movimento que foi selecionado, tá? Porque eu vou precisar agora lá na outra página, né, filtrar por essa conta caixa, além de filtrar também pelo mês, tá? Então eu passo o objeto e além do objeto eu passo o mês ano. Tá? Então quando eu entrar nessa página aqui eu vou fazer esse filtro com base nesse movimento, com base nesse mês ano. Quando eu voltar desse cara aqui, entrei aqui. Quando eu voltar, cliquei aqui em voltar, ele vai executar o then. Nesse then, o que é que ele faz? Ele muda de novo a condição do filtro para EQ e consulta de novo a minha lista. Tá? Você vai perceber quando a gente entrar na outra página, né, nessa processa fechamento page, que eu estou utilizando o mesmo provider, a mesma lista. Tá? Então, cliquei aqui, ele filtra a lista e deixa só um item. Tanto é que ainda está meio que visual isso aparecendo para o usuário. Né? A gente pode até melhorar isso daqui para tirar essa percepção que o usuário está tendo que está acontecendo alguma coisa. Olha, eu volto, estou com um item, ele vai se transformar em 2. Está aparecendo. Vou entrar, ele vai filtrar pela conta caixa 1. Só que antes de ele filtrar, eu ainda vejo outro item aqui na tela. O ideal seria que aparecesse aquela ampulhetinha enquanto ele faz isso. Tá? Veja se você consegue fazer isso daí como exercício. Então pronto, expliquei essa janela do lado de fora. O que é que eu vou fazer agora? Vou explicar a janela do lado de dentro, né? Essa segunda janela, que é a janela do fechamento, tá?